Olá, você, mais uma vez estamos aí, estamos na área Biologia, Enem, arrase no Enem 2015, é um prazer imenso tê-lo ao nosso lado, ter você na telinha nos acompanhando, curtindo as nossas aulas, é um prazer imenso poder preparar, dar essa base para que você possa entender um pouco dessa integração da ciência da natureza, obviamente com as nossas irmãs Química e Física, e vamos estar daqui a pouco desfilando com os professores, 3 professores, 4 professores, 2 professores às vezes, para podermos estar discutindo as relações entre as diferentes áreas. Mas nós queremos primeiramente continuar com a base do Enem. E obviamente a base ela é composta por 8 competências e 30 habilidades. E claro, os conteúdos programáticos estão inseridos nessas 8 competências e nas 30 habilidades. E é por isso que você está arrasando no Enem 2015 com Biologia 1, professor Cornélio, Biologia 2, professor Geraldo. E nós vamos continuar com você hoje falando um pouquinho mais sobre fisiologia humana e comparativa. Fisiologia, e na última aula nós revisamos, creio que vocês lembram, fisiologia circulatória, sistema de transporte, o sistema integrador. Hoje vamos falar de um outro sistema fundamental para o nosso organismo, que é o sistema de trocas ou sistema respiratório. Então vamos analisar aqui alguns detalhes importantes hoje sobre esse sistema maravilhoso que é o sistema respiratório. Nós vamos ver com vocês que qualquer sistema de trocas, e nós colocamos aqui um exemplo de um sistema pulmonar, aqui nós temos uma troca direta via superfície do corpo, aqui uma troca via traqueia, no caso dos insetos, aqui a filotraqueia, no caso dos aracnídeos. Qualquer um desse sistema de trocas, essas trocas sempre vão estar ocorrendo por um processo de difusão. Eu creio que você lembra muito bem que nós já trabalhamos com vocês lá no início da Biologia 1, o que é difusão. Difusão é um transporte do tipo passivo, ok? Onde o soluto, por exemplo, os sais, os gases, passam de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado até que a concentração se iguale. Então passa soluto. Nesse caso, o nosso soluto é o oxigênio e o gás carbônico. Então o esquema de trocas ocorre por difusão. Outra coisa muito importante, nós vamos trabalhar aqui com o processo de respiração mecânica. Nós temos a respiração celular, que nós já trabalhamos na nossa aula de número 2, onde nós falamos das mitocôndrias e falamos dos processos que ocorrem, como a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Agora nós vamos falar do processo mecânico. Como é que o oxigênio chega até a célulazinha e a mitocôndria vai tê-lo como aceptor final de elétrons? Quem leva? A corrente sanguínea. Agora, quem vai realizar as trocas, no nosso caso? As trocas são os órgãos chamados pulmões, na região dos alvéolos pulmonares. Basicamente, o sistema respiratório tem 4 componentes importantes nas suas funções. Primeiro, tem que ocorrer um processo de ventilação pulmonar, ou seja, inspirar e expirar. Tem que acontecer as trocas por difusão nos alvéolos pulmonares. Tem que transportar o gás carbônico e o oxigênio. E tem que regular esse processo todo de ventilação. Esses são os 4 fenômenos que nós temos na respiração mecânica. Uma coisa muito importante. Existe uma íntima relação entre a respiração mecânica e a respiração celular. Vamos rapidamente revisar isso com você. Quando nós falamos nas mitocôndrias, eu falei que as mitocôndrias, o oxigênio entrava como aceptor final de elétrons e produzia o quê? Não estou te ouvindo. O que mesmo? Produzia ATP, trifosfato de adenosina, que são cápsulas energéticas. E para que serve essa cápsula energética? Para fazer o quê? Tudo. Inclusive, permitir o movimento dos músculos diafragma e intercostais para que ocorra o processo de trocas, de ventilação. Então, na verdade, aquela energia que as mitocôndrias produziram permitiram as trocas, permitiram a ventilação. Quando o sangue venoso chegou no alvéolo, ocorreu a troca entre o CO2 e o O2, o oxigênio passou para o sangue, tornando ele arterial, aconteceu a hematose, ocorreu um processo de oxigenação desse sangue. Então você viu que a produção de ATP garantiu o movimento dos músculos, que garantiu a ventilação e posteriormente as trocas.
As trocas permitiram o ingresso de oxigênio no sangue que garantiu a respiração mecânica. Uma depende da outra. Ok? Nós vamos analisar agora a respiração mecânica. Então vamos lá. Respiração mecânica. Toda e qualquer estrutura de trocas, seja ela uma estrutura como uma traqueia, uma filotraqueia, uma pele, pulmão, pulmões e brânquias, tem que ter obrigatoriamente 3 características. Tem que ser úmida para aumentar a retenção de O2. Fina e permeável, fina para facilitar as trocas e permeável, da mesma maneira, para permitir as trocas. E, exceto a traqueia, que não depende do sangue, todos os demais órgãos de troca são vascularizados, porque a troca já acontece com a corrente sanguínea e, obviamente, o gás já é transportado. Nós vamos destacar para vocês hoje o sistema de respiração pulmonar. Então, olhem só. O ar ele pode entrar pela cavidade nasal, as fossas nasais, e pode entrar pela boca, chegando na região da faringe. Aí esse ar vai passar, aqui nós vamos ter a laringe, onde estão as cordas vocais, ele vai para a traqueia, traqueia para os brônquios, brônquios se ramificam em bronquíolos, até terminar em pequenos saquinhos de trocas, que são os alvéolos pulmonares. Nós vamos encontrar aqui os pulmões, você observa os músculos e as costelas, os músculos intercostais e as costelas. Aqui você observa o diafragma na parte inferior. Observa que o pulmão direito ele é um pouco maior do que o esquerdo, porque o coração fica no meio do peito com a ponta voltada para a esquerda, então o pulmão direito é um pouco maior. Ele tem um lobo intermediário desenvolvido, coisa que o esquerdo não tem. Mas os dois têm a mesma função. Vamos lá. O primeiro processo é interessante. Quando nós falamos em inspirar e expirar, tome cuidado aqui. Quando nós inspiramos, o que é o correto? Se você quiser aprender como é que se inspira e expira corretamente, observe um recém-nascido. Ele sabe fazer isso, nós parece que desaprendemos. Quando nós inspiramos, olhem só, o princípio básico da respiração é esse, ó, pressão. Pressão é força sobre área. Ou seja, área, volume e força são grandezas inversamente proporcionais. Então, olhem só. O que eu vou fazer? Vamos imaginar que aqui eu tenho o meu tórax relaxado. Quando nós inspiramos, aqui é o diafragma. Aqui nós temos as costelas e os músculos. Quando nós inspiramos, vai acontecer isso. Observem que o diafragma baixou, as costelas foram elevadas pelos intercostais, esta área interna ela aumentou. Se a área aumentou, o que acontece com a pressão? Pressão e área são grandezas inversamente proporcionais, ela vai diminuir. Como a pressão agora é menor aqui dentro, a pressão externa é maior e ela permite empurrar o ar para dentro. Então olha que interessante aqui, quando nós inspiramos, o diafragma ele vai descer, elevando as costelas. Todos os nossos músculos, quando nós inspiramos, contraem, todos os músculos envolvidos na respiração. O diafragma, os intercostais. De lado ficaria assim, Nós vamos inspirar, vai acontecer isso, Você observa que a área aumentou, a pressão interna vai diminuir, o ar é empurrado para os nossos pulmões. Nós vamos inspirar novamente, Agora nós vamos expirar, solte o ar. Você observa que expirar relaxa, porque expirar, os músculos vão relaxar. O diafragma que estava esticado, assim, ele vai novamente relaxar. Se ele relaxa, a área interna ela vai diminuir, a pressão interna ela aumenta e o ar é expelido. Então, quando nós inspiramos, vai acontecer isso, numa inspiração. Quando nós expiramos, de novo, inspiramos, expiramos. Então você observa aqui, num processo de inspiração, intercostais e diafragma vão contrair. O diafragma se abaixa, as costelas são elevadas,
A área interna aumenta, a pressão interna diminui. A pressão externa é maior e empurra o ar para os nossos pulmões. Quando nós expiramos, o que é que vai acontecer? Os intercostais do diafragma relaxam, reduzindo o tamanho ou volume da caixa torácica. A pressão, portanto, interna aumenta. Ela é maior que a pressão externa e expele o ar. Então, um processo de inspiração e expiração muito importante. Um detalhe interessante, será que é mais difícil inspirar e expirar no alto da montanha ou a nível do mar? O que você acha? Pense e me responda. Se você respondeu a nível do mar, é mais difícil ou mais fácil a nível do mar? Você errou. No alto da montanha é muito mais difícil de respirar. Por quê? Quanto maior a altitude, menor é a pressão, o ar é rarefeito. Se menor é a pressão atmosférica, quanto maior a altitude, você imagina o quão pequena não tem que ser a pressão interna para o ar poder entrar. Então o esforço para expandir essa caixa torácica é muito maior no alto da montanha do que a nível do mar. Beleza? Agora, a nível do mar, a pressão é muito alta. O que seria essa pressão? O peso daquela camada de ar sobre o teu corpo. Então, se você expandir um pouco a caixa torácica, a pressão externa já é maior. Ela já empurra o ar para os teus pulmões. Portanto, é muito mais fácil respirar a nível do mar. É muito mais difícil no alto da montanha. Isso se observa em jogadores que vão jogar futebol lá na Bolívia, né? Vão jogar em alguns lugares, Peru, Equador, etc., mais altos, que têm dificuldade no processo de inspiração e expiração. Beleza, gente? Seguindo. Além disso, temos também o processo de trocas, que é o segundo processo. As trocas ocorrem por difusão. Você observa que aqui em amarelo nós temos um alvéolo, que na verdade é formado por vários saquinhos, e você observa que aqui em azul chega o sangue venoso e ele vai sair arterial, fenômeno chamado hematose. O que acontece? Dentro do alvéolo, aqui nesse esquema, você observa que dentro do alvéolo tem muito oxigênio e tem pouco gás carbônico. Então aqui, ó, o oxigênio tem grande quantidade e gás carbônico tem pequena quantidade. No sangue venoso é o contrário. O oxigênio tem pequena quantidade e o gás carbônico tem grande quantidade. Então o gás carbônico passa do sangue para o alvéolo e o oxigênio do alvéolo para o sangue. Ocorreram as trocas, fenômeno chamado hematose. Hematose, conversão do sangue venoso em sangue arterial. Aí, o sangue foi para onde? O sangue foi, obviamente, para o... Desculpe, o oxigênio foi para o sangue, né? Então, olha aqui, ó, mais uma vez. Pressão de CO2, ventilação normal. É a produção de CO2 sobre a ventilação alveolar. O sangue venoso, que na verdade é um sangue misto, ele chega com uma pressão de O2 de 40 milímetros de Hg. Agora é pressão. E pressão de CO2 de 46. Traduzindo, tem mais CO2 do que O2. No alvéolo é o contrário. A pressão de O2 é uma pressão do ar inspirado de 150 milímetros de Hg. E a pressão de CO2 é de zero. Porque a proporção de CO2 que nós temos no mar, o ar que nós inspiramos, 78% em média é nitrogênio, 21% é oxigênio, 0,04% é CO2 e 0,96% outros gases. Portanto, a pressão do CO2 é praticamente nula, a não ser que você for um fumante e estiver perto de um. Então vai acontecer o quê? Tem muito O2 aqui, ele passa daqui para cá. Tem muito CO2 aqui, ele passa daqui para cá. Observem que o sangue arterial ele vai ter uma pressão de O2 de 100 e de CO2 de 40. Era 46, caiu para 40. Era 40, aumentou para 100. Hematose. Tá? Seguindo, agora tem que transportar esse oxigênio. Então, o que vai acontecer? O oxigênio, tá? Ele é transportado, a maior proporção dele, como? Ele é transportado ligado à hemoglobina. Hemoglobina mais oxigênio forma na reversibilidade oxihemoglobina. É como se a hemoglobina, essa proteína formadora da hemácia, fosse o carreto que carrega o oxigênio. Pega nos pulmões, descarrega nos tecidos. O gás carbônico, em contrapartida, ele é transportado de 3 maneiras. Uma pequena porcentagem do CO2 é transportada com o CO2 dissolvido. Uma porcentagem intermediária, que é em torno mais ou menos de 9%.
Em torno mais ou menos de 21% do CO2 é transportado ligado à hemoglobina, formando na reversibilidade uma substância chamada carbohemoglobina, HbCO2. E claro, em torno de 70% do CO2 é transportado na forma de bicarbonato, HCO3-. Então olha o que vai acontecer aqui. Olhem só, vamos colocar aqui em cima para ficar bem fácil para você entender. Então, quando o gás carbônico é formado e cai no sangue, o gás carbônico ele vai reagir com a água e vai formar na reversibilidade o ácido carbônico, H2CO3, que altera a acidez do organismo. Por isso que esse H2CO3 vai ter que ser degradado em H+, mais HCO3-. Na verdade é assim, gente, o nosso corpo ele tem um pH fisiológico que é por volta de 7,4. Esse é o pH fisiológico. Quando o CO2 reage com a água e forma um ácido, obviamente o que vai acontecer com esse pH? Ele cai, ele fica mais ácido. Essa acidose metabólica pode levar o indivíduo à morte. Por esse motivo, entra em ação o tal do sistema tampão. Uma enzima chamada anidrase carbônica acelera a quebra do ácido carbônico em H+, mais HCO3-. O que é esse sistema tampão? O objetivo dele é camuflar esse ácido, que é o ácido carbônico, numa porção ácida, que é o H+, mais uma porção básica, que é o HCO3-. Então, na verdade, você mantém o equilíbrio de pH. Então, a maior parte do CO2 aqui, gente, era transportada na forma de bicarbonato. Isso influencia a última etapa, que é o controle da frequência respiratória. Só que antes de falar do controle, eu quero comentar com vocês sobre um problema clássico. O problema clássico é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, o CO, é um gás muito prejudicial ao nosso organismo. Por quê? Ele se liga à hemoglobina, formando uma reação chamada carboxihemoglobina, que é uma reação extremamente estável. Ela chega a ser 210 a 300 vezes mais estável do que a hemoglobina ligada ao O2. Então, quando o CO se liga à hemoglobina, não se permite o transporte de O2. Não tendo transporte de O2, não tem oxigenação e o indivíduo pode ser levado à morte. O CO é resultante da queima incompleta. Chamas do gás desregulados, que aquela chama tem que ser azulada, ela está muito amarela, avermelhada, a queima é incompleta. E o CO, ele pode, conforme a quantidade, a proporção por milhão que nós temos de CO, ele pode provocar, por exemplo, 10% por milhão, nenhum efeito. 15, diminuição da capacidade visual. 60, dores de cabeça. 100, tonturas e fraqueza muscular. 270, inconsciência. 800, morte. A nossa capital, Curitiba, é a capital nacional de mortes por intoxicação por CO, porque é a capital mais fria do país. Sendo a capital mais fria do país, nós temos muitas pessoas usando aquecedores a gás. Consequentemente, muitos não regulam de forma adequada os aquecedores ao desprendimento de CO, que é um gás sem cheiro. O CO, além de impedir que a hemoglobina transporte o O2, o CO se liga ao citocromo C lá na cadeia respiratória e impede a formação do ATP, ou seja, da fosforilação oxidativa. E o indivíduo entra, acaba podendo entrar em óbito. Isso é um grande problema. Então, outra coisa aqui, a qualidade do ar. Ó. Quando a porcentagem por milhão é de 15 a 30, ela é inadequada. Quando é em 30 e 40, como já encontramos várias vezes na cidade de São Paulo, ela é péssima. Em Tóquio, em Nova York, cidade do México, e acima de 40 ela é crítica, que infelizmente também já encontramos nessas cidades. Tá? O CO pode, inclusive, levar o indivíduo à morte. Seguindo. O que eu havia comentado há pouco. O gás carbônico reage com a água e forma um ácido carbônico. Tá? E essa reação se encontra em equilíbrio. O ácido carbônico tem que ser degradado em H+, mais HCO3-. Uma coisa interessante aqui. Tá? Essa reação ela é reversível, como você pode observar. Então vamos imaginar o seguinte, quando aumenta a concentração de CO2, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de consumir o CO2. Eu vou colocar aqui sentido 1 e aqui sentido 2, aqui 1 e aqui 2.
ou seja, a forma mais ácida. Por exemplo, você parou de respirar. Você vai começar a acumular CO2. O que é que vai acontecer? Você vai formar mais ácido. Então, quando aumenta a concentração de CO2, o equilíbrio se desloca no sentido 1. Você vai entrar em acidose metabólica. Essa acidose metabólica ela vai sensibilizar o teu bulbo cerebral, que vai ordenar um aumento da frequência respiratória. Ou seja, quando você para um tempo de respirar, aumentou o teor de CO2. Parou. Quando você volta assim. Por isso que ninguém nunca vai conseguir se matar parando de respirar. Eu vou me matar, como? Vou parar de respirar. Não, isso não vai existir. Não tem como. Tá? Por quê? Chega uma hora que você entra em acidose que o bulbo, que fica nessa base aqui do hospital, avisa que você tem que voltar a respirar. E com uma frequência maior. Então a gente diz que CO2 e frequência respiratória são grandezas diretamente proporcionais. E a recíproca é verdadeira. Quando reduz o teor de CO2, o equilíbrio químico se desloca no sentido de formar o CO2, sentido 2. E aí a quebra do ácido. Tá? Consequentemente, o indivíduo entra em alcalose metabólica. Essa alcalose metabólica, ela vai indicar, o bulbo vai indicar que deve ocorrer uma redução da frequência respiratória. Tá? Reduziu o teor de CO2, reduziu a frequência respiratória. Outra coisa ainda. Quando nós nascemos, no chamado sopro da vida, o ar que entra nos nossos pulmões, uma quantidade nunca mais sai. A não ser quando você morre, de repente sofre um acidente gravíssimo. Porque os pulmões, os alvéolos, não podem se colabar, não podem grudar. Então sempre tem um ar residual nos nossos pulmões. Quando nós realizamos uma troca normal, está inspirando e expirando normal. Quanto ar entra aqui numa pessoa adulta? Uma pessoa adulta, numa inspiração normal, meio litro. Se ela força, entra 1,5 litro. Se ela força a expirar, sai 1,5 litro. A capacidade vital, portanto, é calculada pela inspiração normal, mais a inspiração forçada, mais a expiração forçada. 3,5 litros. Capacidade vital. Agora, o ar residual sempre fica no adulto em torno de 1,5 litro, desde o nosso nascimento, desde o sopro da vida. Então, nossa capacidade total, média, é de 5 litros. Claro, tem atletas que passam de 15 litros de capacidade total. Ok? Vamos lá? Um outro dado interessante é que nós temos uma curva de dissociação, né, relacionando o oxigênio à hemoglobina. Então, se você observar aqui no gráfico, a porcentagem de saturação da hemoglobina pelo O2. E aqui é a pressão de O2. Tá? Você observa que quanto maior for a pressão de O2, maior é a porcentagem de saturação. Tá? Por exemplo, né? Quanto mais indivíduo disponível para namorar tem, mais namorados vão ter. Tem vários homens querendo namorar, tem várias mulheres querendo namorar, vão ter mais casais namorados. Então, olha só aqui, ó, por exemplo, aqui tem muito oxigênio, tem muita gente querendo oxigênio. O sangue é ricamente oxigenado, esse é um sangue arterial. Agora, se nós pegarmos aqui, ó, tem pouco oxigênio e nós vamos ter gente querendo oxigênio, mas em menor escala. O sangue aqui tem menos oxigênio, é um sangue venoso. Certo? Agora, alguns gráficos. Observe a figura que mostra a pressão atmosférica e a pressão de oxigênio inspirado em 4 cidades situadas em diferentes altitudes. Esse gráfico é de uma questão que é na Federal do Paraná. Daí, olhem só o que eu falei para vocês. Ó. Aqui é a pressão de oxigênio inspirado, aqui é a pressão atmosférica, aqui é a altitude. Eu falei para vocês que quanto maior for a altitude, menor é a pressão de O2. Tá? Então, observem só, 2.000. Aqui nós vamos ver 2.000, Campos do Jordão, 2.000 e pouquinho. Né? Rio de Janeiro está a nível do mar. Então, aqui, ó, 0 de altitude. Tá? Agora, você pega aqui La Paz, em torno de 4.000. Né? Então, La Paz é muito alto. Então, Cidade do México, você vai ter que em torno de uns 2.300, por exemplo, né? Campos do Jordão em torno de 1.800, mais ou menos, por aí, quase 2.000. Tá? Então, onde que seria mais fácil respirar? Onde a altitude é menor, no Rio de Janeiro. Depois, em Campos do Jordão, Cidade do México é mais complicado, e La Paz vai ser complicadíssimo. Tá?
Assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa a variação percentual esperada do número de eritrócitos ou hemácias encontrados no sangue de pessoas saudáveis, moradoras de cada uma das 5 cidades, comparando os valores encontrados ao Rio de Janeiro. Tá? Então vai ter que comparar Campos do Jordão, Cidade do México e La Paz. Gente, quanto maior for a altitude, menor é a pressão. Portanto, tem que ter um maior número de hemácias. Além de ter um maior número de hemácias, para pegar o pouco oxigênio que tem que ter maior afinidade pelo oxigênio. Portanto, a cidade do México, que é a cidade de La Paz, que é com maior altitude, o indivíduo que mora lá tem que ter o quê? Mais hemácias. Cidade do México intermediário e Campos do Jordão menor, comparado ao Rio de Janeiro. Ó, o gráfico A. Campo do Jordão, Cidade do México e La Paz. Quem mora em La Paz tem que ter mais hemácias do que quem mora em Campo do Jordão. Quem mora no Estado do México tem mais hemácias do que quem mora em Campo do Jordão. Portanto, letra A. Questão fácil. Ok? Seguindo. Um dos equipamentos de segurança de uma cápsula espacial tripulada efetua a remoção de gás carbônico deste ambiente. Admita que após um acidente, esse equipamento tenha deixado de funcionar. Observe a curva do gráfico abaixo. A curva é de pH e momento do acidente em relação ao tempo. Então vamos lá. CO2 reage com a água, formando na reversibilidade o ácido carbônico, que vai ser degradado em H+, mais HCO3-. Aí tem um detalhezinho básico. Desculpe. A máquina que tira o CO2 quebrou. Então o teor de CO2 vai aumentar. Vai se formar cada vez mais ácido. Se forma cada vez mais ácido, o pH ele tende a cair. Lembra a curva de pH da química? Então, olhem só. pH 7, neutro. Menor que 7, ácido. Maior do que 7, alcalino ou básico. Então, se o teor de ácido carbônico aumentar, o pH vai cair. Qual a única curva que mostra a queda do pH? Ó, a Z. Portanto, a resposta vai ser a Z. Então, aqui seria a letra D. Próxima questão. O mergulho livre em apneia é uma modalidade esportiva que possui um grande número de praticantes. Consiste basicamente no esportista encher os pulmões com o ar do ambiente, inspiração profunda na fase pré-mergulho, prender a respiração apneia e emergir totalmente. É fundamental o quê? Ao mergulhar, quanto maior a profundidade, maior será a pressão sobre o corpo. Imagina aqui, ó, nível do mar. Existe 1 atm de pressão na superfície. A cada 10 metros, aumenta mais 1 atm. Tá? Aqui 1, aqui 2. Se o indivíduo tiver a 30 metros de profundidade, ele tem sobre ele 3 atm de pressão. Porque a pressão é o peso do ar, no caso da água, sobre o corpo do indivíduo. Ao submeter-se a um aumento de pressão, o sangue do mergulhador vai se saturando de nitrogênio, conforme a profundidade do mergulho. Porque o nitrogênio é o elemento mais comum no ar que nós inspiramos. Por isso que muitas vezes ele é substituído pelo gás hélio, porque o gás hélio tem uma densidade menor que o nitrogênio. Então ele demoraria mais para se saturar e gerar o estado líquido dessa substância. Ao voltar à superfície deve-se permitir uma dessaturação gradativa do nitrogênio ou ocorrerá um acidente hiperbárico grave, a doença descompressiva ou embolia. Gente, então olhem só um pequeno detalhe aqui. Quando o indivíduo desce, a pressão aumenta. O nitrogênio gasoso é convertido em líquido. Se ele voltar rapidamente, é uma despressurização. O nitrogênio líquido volta a gasoso, forma bolhas no ar, embolia, o cara morre. Então tem que voltar gradativamente e não de supetão, de uma hora para outra. Então vamos lá. Para voltar à superfície com segurança após um mergulho profundo, o mergulhador deve subir rapidamente para evitar a diminuição dos batimentos cardíacos. Subir rapidamente? Não. Subir lentamente a fim de evitar a descompressão rápida e fibrosa dos alvéolos e da entrada de água nos pulmões? Acho que não dá, né? Subir rapidamente para evitar a descompressão muito lenta. Subir rapidamente você vai jogar fora. Subir lentamente para evitar que os gases dissolvidos no sangue se separem rapidamente e formem bolhas na corrente sanguínea. Opa, essa aí está correta. Subir na mesma velocidade com que desceu? Não. Subir lentamente para evitar as bolhas. Ok, gente? Então essa
foi a nossa aula de Fisiologia Respiratória, a aula 8. Um grande abraço a todos e até o nosso 9º encontro. Não esqueça, Arrase no Enem 2015 com você, professor Cornélio. Valeu, pessoal.